quais são os principais gatilhos que nós vamos explorar no sistema 1 do seu cliente? Gatilho da autoridade, né, para ele entender que você realmente é um profissional que entende muito daquele assunto. Gatilho da prova social. É bacana, pessoal, você contar a história de clientes que você já teve que passaram por problemas parecidos. Storytelling, contar histórias, engaja. Engaja e tem alto poder de convencimento. Então, prova social, muito importante. Gatilho do desapego, né? Para aquele cliente, eu não vou repetir o palavrão, para aquele cliente, assim, olha, não tem problema, realmente existem pessoas que cobram mais barato, você pode até consultar essas pessoas, não tem problema nenhum, eu só não sei se eu vou poder te atender depois, porque eu estou realmente com a agenda bastante lotada. Gatilho do desapego, tá certo? Gatilho da urgência, muito importante, muitas vezes a situação concreta exige uma atuação imediata, né? Ou então, uma atuação imediata seria muito útil naquele momento. Então, por exemplo, de novo, execução. Olha, nós precisamos atuar imediatamente, porque pelo perfil de devedor que você está me falando, é o tipo da pessoa que nesse momento está colocando todos os seus bens em nome de laranja. Nós precisamos agir rápido. Gatilho super importante. Tá legal? Gatilho da reciprocidade. Se você está dando atenção para aquela pessoa, essa pessoa tende a te dar alguma coisa em troca. Gatilho da antecipação. Cara, olha só, você está 15 anos, né, buscando receber esse crédito. Imagina se a gente conseguir receber, e nós vamos conseguir, com juros de correção monetária, esses R$500 mil. Quanta coisa boa você pode fazer na sua vida. E você já conversou com ele, você já sabe que o filho dele está na escola pública. Aí você vai falar assim, poxa, de repente você vai até poder botar teu filho naquela escola particular bacana ali do bairro. Você vai mudando, você vai fazendo ele visualizar a mudança de vida na prática que o teu trabalho vai gerar, não num primeiro momento, mas num segundo momento. Gatilho da aversão à perda, gatilho da exclusividade, quer dizer, você faz coisas que outros advogados não fazem. Será que os advogados conhecem todos aqueles sistemas de busca de bens? Duvido, pessoal. Eu não conheço nenhuma pessoa sem ser o professor José Andrade que ensine isso para os advogados, tá certo? Só que aí vem as objeções, né? Quando você, então, dá o bote para fechar o contrato, vem as objeções. E a primeira delas é o vou pensar. Quando a pessoa fala vou pensar, quais são os gatilhos que você vai utilizar para quebrar essa objeção? Obviamente o gatilho da urgência. Olha, só toma cuidado, porque pela minha experiência, esse cliente, esse devedor, está colocando os bens em nome de laranja, e aí vai ficar muito mais difícil. E aí você traz um storytelling. Olha, com outro cliente meu aconteceu isso assim, assim, assado, ele perdeu R$1 milhão. Imagina só o que você poderia fazer com R$1 milhão. Pronto, já traz também a antecipação. Outra coisa importante, pessoal, é entender, e aí é aplicar o método Harvard mesmo, né? É entender o que está por detrás do vou pensar. Que quando ele fala vou pensar, ele está externando uma posição. Qual é o interesse? Às vezes o cara não tem como te pagar e está com vergonha de dizer. Só que às vezes você tem um carro que ele toparia passar para o teu nome para você poder fazer o serviço. Então você tem que entender o que está por detrás do vou pensar. E tem que conseguir fazer essas perguntas que nós ensinamos ali na primeira parte da aula, para entender então o interesse por detrás da posição. E pergunta mesmo, cara, seja sincero. Coloca a mão na ferida se for o caso. Olha, eu estou sensibilizado com o seu caso. Se for uma questão financeira, nós somos um escritório preparado, nós temos fluxo de caixa, a gente pode eventualmente adequar esse recebimento ao seu fluxo de caixa. A gente pode dividir uma parte em prolabore e uma parte em êxito. Enfim, existem 1000 possibilidades, vocês sabem muito melhor do que eu. Utilize o gatilho da ganância, claro que é muito importante. Utilize o gatilho do medo. Olha, o cliente está botando os bens no nome do laranja. Olha, isso aqui talvez mude a jurisprudência. Quer ver um exemplo? Artigo 139, inciso 4 do Código de Processo Civil. Os juízes estavam lá prendendo passaporte, carteira de motorista, suspendendo a possibilidade da pessoa conseguir crédito bancário. O que aconteceu? O troço estava em análise pelo STJ.
Deu um tempinho, o STJ foi lá e suspendeu o 394. Então, às vezes a pessoa chega para você com uma questão previdenciária, que hoje a jurisprudência é favorável, mas amanhã muda. Então, você fala para ela, olha, nós temos uma janela de oportunidade, mas na minha experiência, isso não demora muito tempo para mudar. Mas quando muda, os tribunais respeitam a situação anterior de quem já ajuizou a ação. Então, nós precisamos agir rápido. Tá certo? Esse é um exemplo de como você utiliza esse tipo de gatilho, né? Às vezes a objeção é realmente o preço. Então aí você precisa ancorar no benefício, para a pessoa perceber que aquele valor que parece alto, nominalmente falando, ele percentualmente é um valor muito baixo perto do benefício que a pessoa vai ter para ela, de maneira imediata e de maneira mediata, alterando a vida dela com aquela riqueza ou aquela alteração de situação jurídica que você vai proporcionar, tá bem? E tem aquela objeção que vocês devem odiar também, que é o famoso, conheço um advogado que faz mais barato. A melhor técnica para quebrar essa objeção é trazer o famoso barato que sai caro. Mas não adianta você falar para uma pessoa que teve a cara de pau, eu te falar um troço desse, olha, o barato pode sair caro, hein? Não, cara, você não faz isso. Sabe o que você faz? Você conta uma história de alguém que chegou até você, não buscou o seu serviço porque achou caro e fez com o cunhado, e fez com o amigo, com o fulano da esquina que cobrava mais barato. E aí você diz o que aconteceu com essa pessoa. E aí você depois traz uma outra história de uma pessoa que estava numa situação idêntica e que você atendeu. E aí você compara um com o outro. É que pode parecer meio estranho para mim fazer isso no primeiro momento, eu sei, vai parecer. Mas olha só, se fosse fácil, todo mundo fazia. Você vai fazer uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Quando você perceber, você já está fazendo com naturalidade, tá certo? E tem também uma objeção importante que é o famoso preciso falar com a minha família, ou preciso falar com a minha esposa, ou com o meu marido. Essa é uma objeção que você quebra antes. Eu vou mostrar para vocês aqui do lado direito um funil de WhatsApp, com perguntinhas para você fazer para o cliente que caiu no seu funil de WhatsApp, graças às técnicas do Morel e da Mari. Dentre essas perguntas, tem uma que é a seguinte, olha, tem alguma pessoa que é importante para você, com quem você tem que falar, para decidir se vocês vão ajuizar essa ação? Ah, doutor, tem sim a minha esposa. Olha, então nós vamos marcar uma reunião, eu faço questão de conhecer a sua esposa, porque eu acho muito importante explicar para ela e também ouvir um pouquinho o que ela tem para dizer. Nossa, ele valoriza a minha esposa, que coisa bacana. E aí ela vai estar lá. E aí já não tem mais a objeção, preciso falar com a minha esposa. Porque ela está lá, né? Tá certo? Então tenta quebrar essa objeção antes. Tá certo, pessoal? Porque depois fica muito difícil. E agora, para terminar, eu tenho mais 4 minutos. Eu quero mostrar rapidamente para vocês um funil de WhatsApp. Alguém disse aqui, não use o seu WhatsApp pessoal. Óbvio que não. Você vai usar o WhatsApp Business. Todos aqui conhecem o WhatsApp Business, sim ou não? Ótimo, maravilha. Quem não conhece vai ficar conhecendo. Baixa o WhatsApp Business no seu celular. Ele tem algumas funções que o WhatsApp normal não tem e algumas delas incluem programar mensagens automáticas, mensagens prontas. Então, você vai receber, a partir de como você se colocou na rede social, aqui nós estamos falando de execução, então estamos falando de recuperação de crédito, né? Então talvez chegue alguma pergunta para você, tipo essa aqui, ó. Olá, gostaria de informações sobre como cobrar um devedor. Aí você já vai ter uma mensagem automática, porque se você for ficar digitando, você só vai fazer isso da sua vida. Ou você vai ter que pagar um monte de gente para só fazer isso da vida dela, e depois vai te processar por LER, né? Movimento de esforço repetitivo. Então, você tem as mensagens pré-programadas. Então, um exemplo de funil de WhatsApp é esse aqui, ó. Mensagem programada 1. Olá,
obrigado por entrar em contato conosco. Sou o doutor fulano, sócio do Fulano Advogados. Somos especialistas em execução de dívidas e recuperação de créditos. Pode me dizer o seu nome e a cidade de onde fala? Aí o cara vai dizer, né? Sei lá. Ah, eu sou João do Rio de Janeiro. Ah, muito bom. Como eu posso ajudá-lo? Descreva o problema. Por isso que, veja que aqui eu botei como eu posso ajudar. Porque pode ser homem, pode ser mulher, não importa. Né? A mensagem está pronta. Como eu posso ajudar? Descreva o problema por escrito ou mande um áudio por aqui mesmo, que eu preciso entender os detalhes do seu caso. E aí a pessoa vai responder ou vai mandar um áudio e está tudo bem. Tá certo, pessoal? Nesse momento, você consegue fazer a triagem para saber se é lead. Nessa altura do campeonato, vocês já sabem o que é lead, né? Porque eles explicaram para vocês. Se é lead ou se não é lead. Não se assustem. Na maioria das vezes não vai ser lead. E está tudo bem. Tá certo? Porque você vai ter uma estrutura que você vai delegar isso daqui de acordo com os métodos que o professor Euro Júnior ensina, que você vai ter um monte de gente trabalhando para você. E aí vão chegar 1000 contatos, e desses 1000, 20 vão ser leads, 30 vão ser leads, e está tudo bem, porque esses caras vão virar contrato depois. Então, se não for lead, vai para a mensagem número 3. Agradecemos o interesse em nosso serviço, no entanto, após analisar a sua situação, não podemos ajudar nesse momento. Caso sua situação mude no futuro ou se tiver outras questões relacionadas à recuperação de crédito, não hesite em entrar em contato conosco. Ou então não, você ouviu o áudio e falou, pô, é lead. Aí vem para um outro caminho, ó, entendido. Ao que parece, podemos ajudar. Só preciso de mais alguns detalhes, ok? Ok. Vou fazer algumas perguntas importantes para ir adiantando a análise do caso, sem custos. Responda só o que você souber de cabeça mesmo. Qual o valor do crédito? Qual a origem do crédito? Você tem algum documento que comprova o crédito? Se sim, qual? Pode até mandar foto aqui se quiser. Aí vai ter a resposta. Entendido. João, em seu caso está dentro da nossa especialidade. E eu já vi que nós podemos ajudar sim. Existem algumas medidas que exigem uma certa urgência, em que uma certa urgência que nós precisamos nos reunir para discutir o caso. Vamos agendar uma videochamada? Não cobraremos nada por essa consulta, ok? E aí você sai já com a agenda. Ou então, se o cara puder falar na hora, fala na hora. Tá legal? Se o cara quiser agendar, você já manda o gatilho da escassez. A agenda está bem cheia esses dias. Mas tem uma brecha agora às tal horas, ou agora. Quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. Funciona? Aí o cara vai responder. E aí você vem e diz, ótimo, preciso apenas de mais alguns dados para cadastrar você. Pode preencher aqui mesmo. Aí você pega os dados dele, porque no ruim, ele vai entrar lá no seu mail list para você alimentar esse lead para o futuro. E aí, reunião marcada, ligaremos para você no horário por vídeo do celular, caso não queira ou não possa abrir a câmera sem problemas, mas o ideal é que o sujeito abra, e você já fala assim, ó, caso mais alguém vá decidir com você, por favor, traga essa pessoa para a reunião. E aí você diz que vai levar um lembrete, vai mandar um lembrete antes, faz uma interaçãozinha pelo lembrete, e aí faz a reunião com o sujeito, aplica todas aquelas técnicas de negociação que nós ensinamos. Eu tenho certeza que aqui com os cursos e com o conhecimento maravilhoso que o pessoal da Ava Educação tem para espalhar para vocês, vocês terão milhares de leads entrando nos seus canais de comunicação, muitas delas virarão pessoas interessadas nos seus serviços, vocês aplicarão essas técnicas que vão aumentar a conversão, com isso vocês farão milhares e milhares de contratos e serão, se Deus quiser, advogados ainda mais bem-sucedidos e em espaço não assim tão longo de tempo, advogados milionários. Muito obrigado a todos vocês.